mas que este mundo não tem para dar. São vidas vazias e sem confiança, em busca de alguém que lhes traga esperança. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Há muitas famílias que estão destruídas, sofrendo a dor de tantas feridas. Vamos hoje pregar o evangelho do amor, que nos livra do mal, do poder do Senhor. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais pela graça de Jesus. Alcancemos mais no poder de sua cruz. Motivados para salvar, do pecado libertar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Alcancemos mais para ver Cristo voltar. Feliz sábado a todos! Que bom que você está aqui mais uma vez nessa semana tão especial. Bom, você deve estar achando estranho, né? Esses dias tudo, quem tem aparecido aqui nesse momento é o Vinícius, mas eu pedi que ele não viesse hoje. Eu tenho vindo aqui somente para pregar. Eu nem dou boa noite, mal falo um tchau depois, mas eu já começo pregando a palavra. Mas eu quis vir hoje aqui para agradecer. Agradecer a você que tem participado com a gente durante essa semana tão especial. A gente tem orado muito por esses momentos e orado por você e por sua família. Agradecer a você que tem compartilhado aí, tanto aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, compartilhado, sem dúvida nenhuma, essa mensagem chegando a algum coração sincero, alguém que precisa, pode fazer a diferença na vida dela. Mas eu quero agradecer também aqueles que me ajudaram diretamente essa semana. E o primeiro deles, é claro, é o Vinícius, que esteve com a gente aqui todos os dias, alegrando, trazendo aqui as notícias, as mensagens, orando no início. Eu quero agradecer o Vinícius pelo carinho, pelo desprendimento de vir aqui e de participar durante essa semana como o mestre de cerimônias. Vinícius, estamos juntos, você é fera. Agradecer também a Sofia. Algumas das músicas que nós ouvimos aqui, músicas maravilhosas, músicas que louvaram o nome do nosso Deus, foi organização dela. Ela entrou em contato com as pessoas, conseguiu pegar os vídeos, mandar a tempo para que nós pudéssemos usar aqui.
Então, obrigado também a Sofia. Não é fácil, não é fácil você conseguir juntar todo mundo para poder fazer essa programação tão especial. E a equipe da Sofia, né? As pessoas que cantaram, alegraram aqui as nossas noites, louvando e adorando. A Adriana, a Mariana, a Mariângela, o Rafael e a Carol Toledo. Muito obrigado mesmo por vocês terem participado. Agradecer ao Ancionato, já agradeci o Vinícius, né, que esteve aqui com a gente esse tempo todo. Agradecer o Ancionato na pessoa das esposas dos anciãos. Começando com a Claudinha, a Simone, a Sueli, foi quem ajudaram, e a Juliana também, de uma certa forma ajudando, dando as suas ideias de como que ia ficar a ornamentação. Eu queria o mais simples possível, mas que pudesse trazer um impacto dessa semana especial. E tudo foi feito com muito bom gosto, com muito carinho, para que nessas noites nós pudéssemos adorar e louvar o nome do nosso Deus. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram direto ou indiretamente. Que Deus seja louvado e que muito em breve nós possamos ter uma cerimônia de louvor e adoração a Deus diretamente lá dos céus, na presença do nosso Deus. Amém? Bom, não acaba hoje. Ou melhor, a Semana Santa acaba hoje. A programação da Semana Santa especial acaba hoje. Mas como o Vinícius tem falado todas as noites, amanhã, a partir de amanhã, domingo, no dia 4, nós iremos começar as Noites de Esperança, estudando o livro O Mistério da Profecia. Então vamos estudar alguns temas especiais, alguns temas incríveis da Palavra de Deus, vamos estudar diretamente a Palavra de Deus e você é o meu convidado. Eu gostaria muito que você participasse. Durante a mensagem de amanhã, você pode mandar perguntas. Manda pergunta, manda questionamento. De repente eu não vou conseguir responder na hora. Mas no próximo domingo, a primeira coisa que eu vou fazer é responder perguntas. Então eu vou tirar ali 15 minutos para responder algumas perguntas. E depois, então, eu inicio o tema da noite. Então, a partir de amanhã, nós estaremos estudando os mistérios da profecia. E você também é nosso convidado a partir das 19h30 também. Durante toda essa semana nós estivemos às 19h30. Então amanhã, domingo, nós estaremos também às 19h30 estudando os mistérios da profecia. Tá bom? A princípio de forma online, como nós estamos aqui durante essa semana online. E no futuro, se a gente tiver o presencial também, nós teremos o online e o presencial. A princípio é só online e depois no futuro, quem sabe, nós teremos o online e o presencial. Tá legal? E também uma outra coisa que o Vinícius falou aqui é sobre o mutirão de Páscoa. Nós temos muito comum na Igreja Adventista, em outras igrejas também, um trabalho social muito, muito bom. E nós temos um mutirão de Natal. E no Natal a gente mobiliza a igreja para fazer cestas básicas para entregar, para ajudar famílias que não têm condições. E o nosso desafio agora é com o mutirão de Páscoa, porque nesse momento que nós estamos vivendo, nesse contexto que nós estamos vivendo, muitas pessoas não têm o que comer. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou, olha, eu ajudei essa semana que passou 2 famílias, ou seja, uma pessoa ajudou 2 famílias. Quantas famílias você pode ajudar? O Vinícius tem falado, se você tiver condições, se você tiver condições, mas eu queria te desafiar, mesmo que você não tenha condições. No livro de Hebreus fala dos heróis da fé. E quando fala de Abel, me impressiona muito, porque fala que Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício. Querido, sacrifício custa. Sacrifício custa. Então, faça esse sacrifício de ajudar alguém, de estender a mão para alguém, de fazer com que não só a Páscoa, mas o mês de abril dessa pessoa, o mês de maio dessa pessoa, dessa família, seja diferente, porque alguém olhou para ela. Alguém se permitiu ser usado por Deus para abençoar uma família. De repente você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você queria comprar. Você vai ter que abrir mão de alguma guloseima que você iria comprar.
E assim você pode comprar uma cesta básica, pode ajudar substancialmente a uma família. É um desafio. Assista só esse vídeo. Igrejas, escritórios e instituições adventistas na região Sudeste alcançaram a marca de 500 mil de quilos de alimentos arrecadados. Mais de 30 mil famílias serão ajudadas com o projeto. Já pensou se fosse verdade? Você pode fazer isso se tornar real. Nosso desafio é que cada distrito, cada sede administrativa, cada instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, alcancem a marca mínima de 100 cestas básicas ou mais nesse mutirão de Páscoa. Diante dos tristes efeitos da pandemia, o melhor presente que podemos dar aos que passam necessidade é o nosso apoio material e espiritual. Eu desafio a você a fazer a diferença. Viu? Toda a União Sudeste está envolvida nesse trabalho. O nosso alvo não é 100 cestas básicas, mas o nosso alvo é o máximo que nós pudermos para honrar e glorificar o nosso Deus e sanar as dificuldades e as necessidades dos nossos irmãos. Vamos estender a mão. Esse é um excelente momento. Eu quero orar com você agora. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua presença. Eu quero, Senhor, pedir uma bênção para todos os que estiveram envolvidos, Senhor, para que essa semana acontecesse. O Senhor sabe as lutas, as dores, as dificuldades de cada um deles, Senhor. Mas como foi bom, Senhor, ter a participação deles. Que o Senhor possa continuar os abençoando ricamente. Abençoando aqueles, Senhor, que acompanharam durante a semana, Senhor, essa programação. Que o Senhor cuide deles, Senhor. Aqueles que compartilharam, aqueles que curtiram, aqueles que se envolveram, aqueles que interagiram, Senhor. O Senhor possa visitá-los, Senhor. Nesse momento de tristeza que o mundo está vivendo, Senhor, tanta gente perdendo as pessoas queridas, nós queremos, Senhor, nos colocar em Tuas mãos, na esperança, Senhor, de que muito em breve Cristo virá e toda essa dor e sofrimento irá acabar. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso o nosso sacrifício, Senhor, de estar aqui durante essa semana e fazer tudo para a Tua honra e para a Tua glória, porque queremos anunciar o Teu retorno. Mas, Pai querido, o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão ouvindo, abençoar a membresia da nossa igreja, Senhor, para que possamos, Senhor, fazer um sacrifício de atender a necessidade dos nossos irmãos. Que a asa, Senhor, dessa igreja, que a membresia dessa igreja, Senhor, possa cumprir, Senhor, o Teu querer e estender a mão para aqueles que precisam. Na Tua palavra, Senhor, o Senhor deixa claro, Senhor, nos últimos dias estarão de um lado aqueles que ajudam, aqueles que Te servem, aqueles que sanam a necessidade dos outros e do outro lado, Senhor, do lado dos perdidos, aqueles que não se importam. Que nós possamos, Senhor, estar do Teu lado, certo de que estendemos a mão para aqueles que precisam. Nos ajude e nos abençoe na mensagem de hoje. Aceite o nosso louvor e adoração, em nome por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor.
hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre relembrar. É sobre uma nova oportunidade. Nós viemos de outra denominação, mas a gente tinha vontade de se encontrar, de congregar em uma igreja. Foi quando, por algum milagre, eu encontrei a irmã Cida através do Facebook. A irmã Cida insistiu e fez um convite para a gente ir na igreja adventista. A gente achou que as coisas estavam indo tudo bem, né? A gente estava gostando. Houve um incidente em casa, né? A minha esposa teve um acidente doméstico, o qual ela caiu e veio bater a cabeça, o qual ela perdeu totalmente a memória. Quando aconteceu o acidente, eu já vinha passando um processo de depressão e na hora que eu caí, eu não senti, porque depois de memória, não sabia o que estava acontecendo. Só que nesse momento, nesses 3 meses que eu fiquei sem memória, eu não estava sofrendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava inocente, eu estava normal, não sabia o que era casada. Eu sabia que ele era o Anderson, mas não sabia que ele era meu marido, que eu tinha casado. Eu sabia que ele era, não sabia se ele era meu namorado, o que era, mas não sabia que eu era casado, não sabia que eu tinha filho. Eu falei, nossa, mas como eu tive filho? Eu nem lembro da minha barriga, nada, né? Aí minha filha mostrou o álbum de casamento e tal. Então eu não sofri nesse momento. Eu fiquei tranquila. Quem sofreu foi ele, meus filhos. Graças a Deus a gente é muito junto, né? Sempre. E nesse momento ele não poderia deixar de estar do meu lado. Porque ele via como que eu estava, eu parecia uma criança. Eu não entendia que eu podia ter relação com meu marido porque eu não sabia que eu era casada. Se eles não me dessem comida, eu não ia comer. Eu não sabia onde era o banheiro, se eles não me levassem, eu não sabia chegar. Creio eu que Deus, lógico, trabalhou no momento que a gente menos imaginava que ele ia trabalhar. Tipo, eu caí, nesse momento que eu caí, eu perdi a memória, eu desliguei e Deus estava trabalhando, porque a minha cabeça precisaria desligar. Como eu já não estava vindo bem, eu tive esse tombo aí, minha cabeça desligou e eu não estava em sofrimento. Não estava depressiva, porque eu não sabia o que estava acontecendo, então eu parecia uma criança. Então esse tempo foi bom até para mim, porque daí quando eu voltei, tipo, ligou e eu voltei bem, fiquei bem. Quando ela perdeu essa memória, a gente já estava no final do estudo. Eu avisei de imediato assim, a irmã Cida, avisei o pastor Elton também. E eu mantinha contato com a irmã Cida, né, conversando com ela aos poucos. Como a gente não podia sair muito, a gente ficou sem ir para a igreja. A gente ficou sem ir para a igreja porque eu perguntava para ela se ela queria ir, ela não sabia, ela não tinha lembrança. Então, para ela voltar para a igreja seria novamente começar do zero, né? E a gente, às vezes eu colocava na TV Novo Tempo para ver se ela lembrava alguma coisa. Aos poucos ela ia lembrando, mostrava a foto do pastor, né? Eu entrei em contato com a irmã Cida e falei, irmã Cida, a gente vai voltar para a igreja agora firme e forte, a Sandra acho que já está melhor. As coisas que têm acontecido na nossa vida, após ter acontecido tudo isso na nossa vida, como eu te falei, em nenhum momento a gente atribuiu a Deus. Para você que está me assistindo e você que está vendo esse breve testemunho que nós demos para vocês aqui, você que sentiu algo de Deus nesse momento, você que até mesmo se identificou com esse nosso testemunho, eu quero dizer para vocês que em nenhum momento Deus nos abandonou. E eu queria fazer um convite para você
Você que está desanimado, você que parou até mesmo de congregar em alguma igreja, procure uma igreja mais próxima de você, procure entregar sua vida novamente a Deus, que eu tenho certeza que assim como Ele fez com nossas vidas, Ele vai fazer com você também. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que Ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Por você, Ele o preço pagou, por amor nos salvou. O sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que Ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor.
4 amigos estavam conversando sobre a morte. Aí um deles pergunta para os outros 3, o que vocês gostariam que falasse no dia do sepultamento de vocês, quando você estivesse ali no caixão, as pessoas em volta, o que vocês gostariam que falassem de vocês? E aí um deles falou assim, olha, eu gostaria que falasse que eu fui um bom médico, que eu fui um bom marido, um bom pai. Aí o outro falou assim, eu gostaria que falasse que eu também fui um bom marido, eu fui um bom pai, que eu fui um bom professor e que eu fiz grande diferença e impactei a vida dos meus alunos. Aí o terceiro olhou e falou assim, eu gostaria que eles olhassem para mim e falassem, olha, ele está se mexendo, ressuscitou. Esse acho que é o sonho, o desejo de muita gente, né? De ressuscitar. Mas isso é possível, essa é a promessa. A ressurreição, esse assunto de ressurreição, a morte sendo derrotada, isso daí é uma das crenças essenciais do cristianismo. E é incrível isso, a ressurreição é a morte sendo derrotada. O grande medo da sociedade, o grande medo da humanidade, se não é a morte, é como vai morrer. Alguns até falam, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como vou morrer. Esse assunto, ele traz um certo mistério, um certo medo e até uma cisma de alguns, né? Mas a morte e a ressurreição, ela é uma promessa. Nós vamos morrer, muitos, mas a ressurreição é a promessa de Deus. Depende de qual ressurreição você vai fazer parte. A primeira ressurreição, que é dos justos, ou a depois do milênio, que é dos ímpios, para a condenação. Mas quando se fala morte, se fala em sepultamento, e grande parte das civilizações antigas, eles tinham um jeito meio que extravagante de sepultar os seus nobres, os seus reis, as pessoas importantes para eles. Por exemplo, a pirâmide do Egito é uma dessas sepulturas extravagantes. O Taj Mahal, na Índia, o túmulo de Lenin na Praça Vermelha, em Moscou, a abadia de Westminster, lá em Londres, o túmulo da dinastia Ming na China, os túmulos dos Incas e dos Maias, até hoje em dia se encontram pirâmides. Eu estava vendo uma foto essa semana, acho que foi ontem, de uma pirâmide Inca ou Maia, não sei. Ela de 1875, coisa parecida, e ela em 2020. A diferença dela, limparam tudo em volta e agora virou um ponto turístico. As pessoas elas costumam ir a esses lugares para visitar, para ver como que era. Mas esse assunto de sepultamento, o local onde as pessoas são sepultadas, para muitos é como um local sagrado. Mas o local mais sagrado de todos, o túmulo mais sagrado, o túmulo mais sagrado da pessoa mais importante, ele não é uma obra arquitetônica e ele não impressiona por ser essa obra arquitetônica, por alguém estar enterrado ali. Mas ele impressiona por outras coisas. Uma delas é porque ela é uma simples caverna. E detalhe, nós nem temos certeza de onde é. Se você for a Jerusalém hoje, possivelmente eles vão te mostrar uns 2 lugares diferentes onde eles acham que foi o túmulo de Jesus. E esse era o personagem principal, o personagem mais importante, do túmulo mais importante, Jesus. Mas esse túmulo ele não impressiona pela sua grandeza, pela sua beleza, mas é porque o hóspede não está mais lá. Ele passou ali pouco tempo. E a grande alegria que nós temos é que ele vive e reina para todo sempre. Foi como eu disse no início, a ressurreição venceu a morte. E com a ressurreição de Jesus, ele trouxe vitória a todos nós.
Nós não precisamos ter medo. É como diz a canção do Gaither, porque ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Eu já ouvi algumas histórias de grandes líderes, de grandes profetas, de grandes revolucionários, e no final dessas histórias a única conclusão que chega é que eles estão sepultados. Eles morreram. Mas o nosso grande herói, Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E três personagens especiais, eles vivenciaram esse túmulo vazio. Eles avistaram esse túmulo vazio. Só que a impressão deles, a reação que eles tiveram ao ver esse túmulo vazio foi diferente. E é o que nós iremos ver agora, é o que nós iremos analisar. Porque quando você pega o texto para estudar, tanto no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe algumas coisas. Aquela sexta-feira santa foi um dia sombrio. Foi um dia sombrio para os discípulos. Mas no domingo, o Senhor triunfou. O Senhor triunfou sobre a morte, Ele conquistou a vitória para mim e para você. E essas três diferentes pessoas, elas estiveram ali na tumba, e cada um com uma reação diferente. E eu queria analisar o primeiro deles. Se você quiser abrir a sua Bíblia em casa, já deixar aberta, nós vamos basear a nossa mensagem de hoje no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 20. O primeiro a chegar no túmulo foi João. Vamos ver o João capítulo 20, verso 3. Saiu Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Uma coisa interessante, quem escreveu isso aqui foi o próprio João. Esse outro discípulo que está falando aqui é o próprio João, o discípulo amado. O João, filho do trovão, explosivo, com pavio curto, mas que ao passar do tempo, dos 3 anos e meio ao lado de Jesus, ele foi tendo a sua vida transformada. Ele foi tendo sua vida mudada. A cada dia que ele ficava perto de Jesus, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus planos se alinhavam aos sonhos e aos planos de Deus. E ele deixou de ser o filho do trovão para ser o discípulo amado. E esse discípulo amado, quando chegou a notícia para eles de que Jesus havia ressuscitado, eles saíram correndo. Pedro saiu correndo, João saiu correndo e eles foram juntos, mas João ele estava tão afoito para chegar, ele amava muito a Jesus, ele estava tão afoito para chegar que ele passou de Pedro. Ele foi, correu, perna para que te quero, ele passou de Pedro. Ele queria, ele estava esperançoso, ele queria ver Jesus, ele amava Jesus, ele era o discípulo amado. Ele era o discípulo mais fiel. Quando a turba prendeu Jesus, ali na hora da condenação, nós tínhamos pelo menos 2 discípulos. Nós tínhamos João e nós tínhamos Pedro. Possivelmente foi João quem conseguiu para Pedro entrar dentro ali do local onde estava tendo o julgamento. Ele estava ali na hora do julgamento. Só que lá na cruz, quando Jesus estava sendo sepultado, os relatos só mostram João. João estava lá na cruz, ao pé da cruz, quando Jesus estava sendo sepultado. Ele estava no pátio no julgamento e ele estava ali na cruz. Foi para João que Jesus falou: filho, eis aí a tua mãe.
Ele começa, na verdade, o inverso. Jesus ele olha para Maria e fala: mulher, eis aí o teu filho. É ele que vai cuidar de você agora. É ele que vai te amparar. É ele que vai te amar. Ele é o meu discípulo amado. E eu estou confiando o meu discípulo amado para cuidar de você, porque você é importante para mim. Eu quero que ele cuide de você. João, essa daí agora, ela é sua mãe. Cuida dela como se fosse a sua mãe. O mesmo amor que eu tenho para você, que você demonstre esse amor para ela também. E agora, João, ao saber que Jesus havia ressuscitado, ele sai correndo, ele sai na disparada e ele chega lá. Ele não entra. Nós lemos aqui no verso 5. E baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Talvez ele estava receoso do que poderia haver lá dentro. Talvez Maria tivesse errado, talvez Maria não entendeu o que aconteceu, de repente alguém só tirou Jesus de um local, na caverna ali no túmulo, e colocou em outro lugar. E ele talvez tivesse com medo de entrar ali naquele túmulo ali e ver Jesus morto, dilacerado, todo cortado por causa das chicotadas e da lança. E ele não queria ter essa cena, ele não queria ver aquilo ali. Mas de repente, enquanto ele estava ali olhando, ele viu realmente, olha, o que Maria falou está ali, Jesus não está ali, os lençóis estão ali do jeito que a Maria falou, mas de repente quem chega? Pedro. Só que Pedro chega que nem um furacão. Ele já chega entrando do jeito que Pedro é, impossível. E aí nesse momento que Pedro entra, aí então João ele entra também. Verso 6. Então Simão Pedro chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Depois que Pedro chegou entrando com tudo, a impressão que dá é que ele, bom, agora eu entro, não estou sozinho. Aí ele tomou coragem e ele entrou. E uma coisa que me chama a atenção é que Pedro ele entrou, e daqui a pouco nós vamos falar sobre Pedro. Pedro ele entrou, ele viu tudo, ele foi confirmando as coisas. Pedro é bem lógico, Pedro é razão, Pedro é raciocínio. Ele foi raciocinando, fazendo um checklist de tudo que falaram, e ele ficou impressionado. Mas a diferença dele para João é que João viu, e o texto bíblico fala aqui, João viu e creu. Quando ele viu, ele entendeu o que Jesus havia falado. Jesus havia dito mais de uma vez que ele iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Quando João viu aquilo, ele viu e creu. Foi o suficiente para ele. Os testemunhos das mulheres, o que as mulheres falaram, o que ele viu, foi o suficiente. Queridos, talvez eu esteja hoje falando com alguém que crê, que tem fé. E isso foi o que eu falei nas duas últimas mensagens. Eu falei que nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crer, quem tiver fé e for batizado, será salvo. João, ele teve fé, ele creu. E porque ele creu, sem ver,
Olha só o que a Bíblia diz sobre esses. E talvez esse seja o seu caso também. Você tem as evidências, você tem os testemunhos da palavra de Deus, você tem um testemunho da igreja durante séculos falando da ressurreição de Jesus, e você crê, você acredita que Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, Ele te dá vida, porque Ele ressuscitou, Ele te oferece a salvação, porque Ele ressuscitou, Ele vai cumprir a promessa dEle de vir buscar você para morar com Ele. E você crê, você aceita. Você crê, você aceita. E olha só o que diz João capítulo 20, verso 29. Bem-aventurado os que não viram e ainda creram. Bem-aventurados os que não viram, mas ainda assim creram. Queridos, pode ser que entre vocês tenha alguém que crê. Louvado seja Deus por isso. Mas não basta só crer, não basta acreditar, não basta aceitar, você tem que dar um passo a mais. Você tem que dar um passo a mais. A outra pessoa que viu Jesus, que foi ali no sepulcro para conferir, foi Pedro. E eu já falei sobre Pedro essa semana. O texto fala que Pedro também, que nós lemos que Pedro foi correndo também. Pedro chegou depois de João. Talvez porque Pedro fosse mais velho, mais cansado. Eu ontem, na quinta-feira, para ser exato, na quinta-feira, o Face me lembrou de uma foto do início do meu ministério, em 2013. Eu estava lá em São Roque, a cara de moleque, a cara de menino. E aí eu coloquei como é que 8 anos de ministério não faz com uma pessoa, né? A cara de menino vai mudando, a cara de moleque vai mudando. Talvez Pedro ele não chegou tão rápido pelo cansaço, ou talvez pelo medo de encontrar Jesus. Medo de encontrar Jesus? Sim. Medo de encontrar Jesus. Eu não sei se você lembra, se você recorda do que eu falei essa semana, no dia que eu preguei sobre Pedro, falei sobre falhas. Falamos sobre quando Pedro negou a Jesus. E ele negou a Jesus por 3 vezes e o galo cantou. Só que na última vez que Pedro negou a Jesus, os olhares de Jesus e Pedro se cruzaram. A última vez que Pedro ele ficou frente a frente com Jesus, olhando para Jesus, ele o negou. Ele o traiu. Ele o decepcionou. Talvez Pedro tivesse com medo de chegar lá e se deparar com Jesus e voltar à cena, ter que confrontar o seu erro, o seu pecado. Talvez essa seja a experiência que muitos de vocês estão vivendo agora. Mas como assim eu ir na presença de Deus? Mas e o que eu fiz lá no passado? Esse pastor fica falando aí que Deus me aceita, mas não sabe o que eu fiz. Talvez enquanto eu estou falando, enquanto eu estou pregando aqui, você está remoendo aí no seu coração as suas falhas, os seus erros. Você está tendo que confrontar as suas escolhas erradas. E quantas escolhas erradas você fez na vida? Talvez Pedro tenha tido esse medo de chegar e os seus erros, a sua maneira de agir para com Cristo deixou ele triste e ele não foi. Mas o fato é que chegou um momento que ele estava lá. Ele chegou no sepulcro. E quando ele chegou, ele não teve outra reação, ele saiu entrando com tudo. João estava na porta, João chegou primeiro que ele. Mas ele foi entrando com tudo. Cadê? Eu quero ver, eu quero confirmar. Cadê o meu Senhor? O que fizeram com ele? E ele ficou, como eu falei, fazendo um checklist. O linho, o lençol está aqui, o corpo não está ali, o que estava na cabeça está ali, está tudo bonitinho, está tudo organizadinho. Mas cadê ele?
A pedra era muito grande, não é qualquer um que poderia tirar. O que fizeram? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Ele ficou maravilhado. O texto bíblico fala, Lucas fala sobre isso, que ele ficou maravilhado com o que ele viu ali. Só que Pedro e João, eles fizeram uma coisa absurda. Eles fizeram uma coisa absurda. E talvez é o que muitas das vezes nós fazemos. Olha só, verso 10. É bem curtinho. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Sabe o que eles fizeram depois que olharam tudo? Eles foram embora. Eles não esperaram. Eles não estudaram, eles não analisaram, eles não pensaram, eles não ficaram ali, não oraram, não clamaram ao Senhor, não tentaram entender o que estava acontecendo. Eles chegaram, eles viram o que eles tinham que ver e eles foram embora. Às vezes, queridos, esse é o nosso problema, nós não esperamos o milagre. Porque se eles esperassem só mais um pouquinho, só um tantinho assim, eles iriam ver o milagre, eles iriam encontrar Jesus. Porque Maria esperou, Maria ficou, e ela viu o milagre, ela viu os anjos, ela conversou com os anjos, depois ela viu o próprio Cristo. Se Pedro e João tivessem esperado um pouquinho, eles veriam o milagre, eles veriam o Senhor. Talvez eu esteja falando hoje para alguém que não tem esperado no Senhor, que tem clamado ao Senhor, tem buscado, mas o milagre não está acontecendo e aí abandona o Senhor. Imaginar o Senhor me abandonou, o Senhor não quer nada comigo porque o milagre não está acontecendo. Mas muitas das vezes nós não estamos dispostos a esperar. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu tenho conversado com algumas pessoas com problemas sérios para resolver e a gente vai conversando ali, eu vou aconselhando. Mas o grande problema é que nós somos imediatistas, nós queremos as coisas sendo resolvidas agora, hoje. E não é. Às vezes são problemas que nós arrastamos ele há anos. Para resolver vai demorar também. Não é de uma hora para outra. Não é de um momento você ajoelhou e Deus vai resolver o problema. Não, não é assim que as coisas funcionam. Deus ele tem poder para fazer isso? Tem. Ele pode fazer isso? Pode. Ele vai fazer? Depende dele. Ele é Deus, ele escolhe, ele decide. Não compete a mim ou você definir. Senhor, eu quero que resolva isso daqui a tantos momentos, daqui a tantos dias. Não. Pedro e João, eles chegaram, eles viram tudo ali e eles saíram. Eles foram embora. Eles não esperaram. Queridos, muitas pessoas não têm evidência suficiente para confiar em Jesus, porque elas não esperam o necessário. Muitas pessoas não leem a palavra de Deus o suficiente. Muitas pessoas não se envolvem com os filhos de Deus, o povo de Deus, o suficiente. Muitas pessoas não estão tendo tempo suficiente para orar. Eu comentei essa semana sobre isso. Falando sobre oração. Mas a gente se contenta mal em 5 minutos por dia em oração. Pedro e João, eles olharam, mas saíram. Eles não ficaram e eles não viram o milagre. Pedro saiu dali com o coração partido, porque ele não viu o seu Senhor e Salvador. A outra pessoa, a terceira pessoa que estava no sepulcro, além de Pedro e João, que investigaram tudo e foram embora, foi Maria. Pedro e João chegaram, investigaram, um ficou maravilhado
um outro creu, mas Maria ficou. Só que Maria não ficou só ali, naquele momento. Maria estava ficando desde quando Jesus morreu. Ela também, do jeito de João, ela acompanhou todo o processo. Vamos ler aqui a partir do verso 13 do capítulo 20, a partir do verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondendo: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Que pergunta é essa? Mulher, por que choras? Ela estava chorando porque o seu amado Jesus, Senhor e Salvador, havia morrido. Ela tinha motivos para chorar. No primeiro verso do capítulo 20 de João diz assim, ó: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ela foi de madrugada. O texto fala ainda escuro. Isso não apenas significa que o sol não havia nascido. Era de madrugada, era de manhã cedo. Mas revela também um momento sombrio que eles estavam vivendo. Os psicólogos vão dizer para você que depressão é uma perda que você sofre de alguém ou de uma coisa que traz uma dor muito grande. E quanto maior essa dor da perda, quanto mais importante for a pessoa que você perdeu ou a coisa que você perdeu, maior é a dor profunda, maior é a depressão. E Maria, ela perdeu a coisa mais importante, ela perdeu a pessoa mais importante na vida dela. Jesus era valioso para ela. Para ela, Jesus significava libertação. Foi Jesus que encontrou ela em pecado e perdoou os pecados dela e libertou ela dos demônios que a afligia a sua vida. Para Maria, Jesus significava perdão. Depois de ter libertado ela dos demônios, perdoou ela incondicionalmente. Não ficou acusando, não ficou apontando os pecados, os erros dela. Isso eu e você nós fazemos diariamente, às vezes, com as pessoas. Eu tenho falado aqui, eu tenho repetido, nós não estamos em época de condenação. Nós estamos em época de perdão, época de salvação, época de misericórdia. O Senhor, Ele quer salvar. Hoje é dia de salvação. Jesus significava perdão para ela, Jesus significava libertação, significava paz. Jesus trazia paz para a vida de Maria Madalena. Será que eu estou falando hoje com alguém que precisa de paz? Que às vezes dá um sorriso, ou vê um meme na internet, acha graça, mas logo em seguida fecha a cara porque o coração está sofrendo. Maria Madalena, ela foi e ela ficou. Se você fizer um estudo sobre as coisas como aconteceram, você vai ver que assim que Jesus ele foi morto, foi tirado da cruz, levado para a sepultura, ela ficou ali, sentada, vigiando. Fecharam a sepultura, os guardas estavam ali e ela também ali vigiando. A única coisa que separou Maria do túmulo foi o sábado. Mas como nós lemos no texto, no dia seguinte, no domingo, no primeiro dia da semana, de madrugada, ela já estava lá. Ainda escuro, ela estava lá.
E ela ficou impressionada com aquilo que ela viu. E ela começou a chorar. E ela olhava para dentro até que ela viu os anjos. Olha só o verso 14. Depois que os anjos conversaram com ela e perguntaram por que ela chorava, verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vi o Senhor. Maria Madalena, ela esperou. E ela viu o Senhor. Esse é um privilégio incrível. A minha pergunta para você é: com qual das testemunhas na tumba vazia você se assemelha mais? Com João, que de repente chega primeiro, vê os fatos, vê os testemunhos e crê? Ou você é como Pedro, que chega de forma impulsiva, temeroso com os seus pecados, vê os fatos, vê os testemunhos, sabe que alguma coisa aconteceu, mas não sabe dizer o quê? Como assim? Como assim ele perdoa pecados? Como assim não importa onde eu fui, não importa as escolhas erradas que eu fiz, como assim ele me perdoa, ele me aceita do jeito que eu sou? Como assim eu não preciso fazer nada além de aceitá-lo para receber a salvação? E às vezes é difícil crer. E só precisa esperar um pouquinho. Se esperar um pouquinho, vai começar a ver a transformação, vai começar a ver os milagres. O Senhor quer realizar um milagre na sua vida, querido. O Senhor quer que você apenas não creia como João. Sim, é importante você conhecer os fatos, você saber os detalhes. Mas é importante também você esperar no Senhor, sabendo que Ele vai realizar milagres. Ou você é como Maria, que não abandonou, que permaneceu firme, que esperou e viu o Senhor. Eu não sei quem é você nessa história. Eu não sei de qual grupo você faz. Mas eu sei quem é Jesus. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele faz. Ele perdoa pecados. Ele cura. Ele salva. Ele transforma. Não importa quem você foi. Não importa as escolhas que você fez. Ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para salvar. Queridos, durante essa semana, todos os dias, eu te apresentei aqui histórias, momentos específicos da última semana de Jesus. E em todas as noites, eu te convidei a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. O que é que você está esperando? O que mais precisa acontecer para você aceitar Jesus como teu Salvador? Talvez você precise esperar um pouquinho. O aceite. Vá em direção a Ele e espera nele. Eu não sei que milagre você precisa na sua vida. Eu não sei se você precisa que Deus ele restaure a sua família, restaure o seu casamento, restaure o seu amor, o amor do seu cônjuge, restaure o seu filho, tire os seus filhos das drogas.
cure alguém dessa doença maldita. Eu não sei o que você precisa, mas confia no Senhor e espera nele. Tenha fé como João teve. Tenha audácia de Pedro de chegar entrando. Entra onde o Senhor está. Entra na presença do Senhor, do jeito que Pedro entrou, ousado, confiante, mesmo tendo a sua vida em pecado, mesmo tendo abandonado o Senhor. Quando ele chegou no momento de se apresentar, ele entrou. No momento de entrar, de enfrentar o problema, ele enfrentou apesar do que ele fez. Porque ele queria ver o Senhor, ele queria conversar com o Senhor. O desejo do coração de Pedro era falar assim: Senhor, me perdoe o que eu fiz. Me perdoe, eu fiz. Eu errei, mas me perdoe. Ele entrou com tudo porque a esperança dele era encontrar Jesus ressuscitado ali. Ele viu que alguma coisa tinha acontecido, mas ele precisava esperar, e talvez é o que você precisa fazer também. Espera no Senhor, clame, busque, mas espere. De repente é só o que você precisa fazer, é esperar. Saber que o Senhor ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar. Mas você precisa mudar, você precisa ser transformado e restaurado. Muitas das vezes, as bênçãos, ela está a uma oração de distância. Clame ao Senhor, ore ao Senhor. Mas seja também como Maria, que chorou, ficou ao lado e ela viu o Senhor Jesus. Querido, esse é o meu desejo para você. Durante todas essas noites e hoje pela manhã, o meu desejo é um só, é que você aceite Jesus. Não deixe passar essa oportunidade, não deixe passar esse momento. Ele quer salvar. Não importa onde você foi, não importa as escolhas erradas ou quantas vezes durante essa semana você disse não. O Senhor quer salvar. Mesmo te conhecendo, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo as coisas erradas que você fez, Ele quer salvar, Ele quer te oferecer vida, Ele quer te oferecer perdão. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Se agarre ao Senhor Jesus. Nós iremos pela última vez nessa semana ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, fale com o Senhor, entregue a sua vida. Ele quer realizar um milagre, Ele quer te salvar. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão. Ouçamos o louvor.
esqueceu que o seu lugar é ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo. Vem, a porta está aberta, o banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando ao longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo. Vem, a porta está aberta, o banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele te ama. A tumba está vazia, ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Tem uma música do pastor Fernando Iglesias que ele fala sobre esse momento. Ele fala que o túmulo está vazio, que Maria logo percebeu. Mas ele vai falando sobre esses momentos e vai mostrando como Jesus ele vai subindo, indo assunto ao céu. Mas quando ele chega no céu, numa festa preparada, ele não pode celebrar, ele não pode comemorar, porque falta uma coisa, falta você no céu. A alegria do Senhor só estará completa quando você o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda falta você, querido. Se decida hoje, mais uma vez. Eu clamo a você, eu apelo a você. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Falta você para que o sacrifício dele
seja real na sua vida, falta a sua decisão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, essa é a última vez, Senhor, nessa semana que nós estamos orando. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de abrir a Tua Palavra e de em todos os dias, Senhor, reconhecer a Tua salvação. Todos os dias, Senhor, reconhecer através da Tua Palavra o perdão. Todos os dias, Senhor, reconhecer através da Tua Palavra a oportunidade de salvação que nós temos. Decisões foram tomadas essa semana, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas. Algumas estão sendo tomadas hoje, outras vão ser tomadas durante o decorrer da semana. Mas que o Senhor possa agir na vida de cada um. Possa realizar o milagre, Senhor, que eles precisam. Pai querido, muito obrigado, porque o túmulo está vazio. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu sacrifício foi feito. E hoje, Senhor, o nosso Senhor e Salvador vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Toma-nos em Tuas mãos. Em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, um bom dia, um bom restante de sábado para você. E amanhã às 19h30, noite de esperança, o mistério da profecia. Fique com Deus.